Eu nunca fui o tipo de homem que esperava grandes reviravoltas da vida. Para ser sincero, eu sempre gostei do simples, de um trabalho estável, um lar tranquilo e alguém que me esperasse no fim do dia. E por um bom tempo, eu achei que tinha tudo isso. Eu era casado com a Camila há 6 anos, uma mulher doce, de sorriso calmo e olhar que, até então, me fazia acreditar que eu era o homem mais sortudo do mundo. Nos conhecemos na faculdade. Ela cursava psicologia, eu engenharia. Totalmente opostos, mas de algum jeito, encaixávamos. Camila tinha essa forma leve de ver o mundo, e eu era o cara que tentava resolver tudo na lógica. E, talvez, esse tenha sido meu primeiro erro, e acreditar que o amor podia ser explicado pela razão. Construímos nossa vida do zero. Trabalhei dia e noite para conseguir comprar nossa casa, um cantinho pequeno, mas com um jardim que ela amava cuidar. Quando a gente se casou, eu jurei a mim mesmo que faria de tudo para nunca faltar nada para ela. E, até certo ponto, cumpri. Só que, na vida, o que destrói a gente raramente vem de fora. Às vezes, vem de onde a gente mais confia. Meu irmão, Rafael, sempre foi o oposto de mim. Bonito, carismático, o tipo de cara que chegava em qualquer lugar e virava o centro das atenções. Desde pequenos, ele sabia como fazer as pessoas gostarem dele e, sinceramente, eu nunca vi mal nisso. Afinal, ele era meu irmão. A gente sempre teve nossas diferenças, mas no fim das contas, sangue é sangue, ou pelo menos eu pensava assim. Eu não podia imaginar que aquele mesmo irmão, a pessoa com quem dividi brinquedos, brigas e segredos, seria o mesmo que um dia tiraria tudo o que eu mais amava. Mas, antes de tudo desmoronar, as coisas começaram de forma tão sutil, tão inocente, que se eu soubesse o que estava por vir, talvez tivesse prestado mais atenção aos pequenos sinais. E foi justamente numa dessas fases tranquilas da vida, quando eu achava que nada poderia dar errado, que o Rafael apareceu à minha porta com uma mala nas mãos e um sorriso que escondia muito mais do que eu poderia imaginar. Lembro exatamente do dia em que o Rafael chegou. Era uma tarde de sexta-feira, e eu estava voltando do trabalho, exausto, quando vi o carro dele parado em frente à minha casa. Ele saiu com aquele mesmo sorriso confiante de sempre, como se o mundo girasse em torno dele. Disse que as coisas estavam complicadas, tinha perdido o emprego, o aluguel estava atrasado, e precisava de um tempo para colocar a vida em ordem. Eu não pensei duas vezes. Ele era meu irmão. Eu abri as portas da minha casa e do meu coração, achando que estava fazendo o certo. Camila, sempre gentil, o recebeu com aquele jeito acolhedor que me fez me apaixonar por ela. Naquele momento, eu vi ali uma cena bonita, e minha esposa e meu irmão conversando na cozinha, rindo, como se fôssemos uma verdadeira família unida. E talvez tenha sido justamente essa imagem, tão perfeita, que me cegou para o que estava prestes a acontecer. Com o passar dos dias, notei pequenas mudanças. Rafael era o tipo de pessoa que sabia se encaixar em qualquer ambiente. Ele ajudava nas tarefas, cozinhava, contava histórias engraçadas, e fazia Camila rir de um jeito que eu não via há tempos. No começo, eu achei bom. Ela parecia mais leve, e eu pensava que talvez a presença dele estivesse ajudando a aliviar a rotina. Mas, aos poucos, comecei a perceber olhares. Aqueles rápidos, disfarçados, que acontecem quando duas pessoas compartilham algo que não querem que os outros percebam. Às vezes, eu chegava do trabalho e eles estavam vendo série juntos, sentados no sofá, rindo de piadas internas. Outras vezes, eu ouvia passos baixos no corredor quando já devia estar dormindo. Certa noite, desci para pegar água e encontrei os dois na cozinha, rindo baixinho. Quando entrei, o silêncio foi instantâneo. Camila fingiu estar lavando uma xícara, e Rafael simplesmente deu aquele sorriso de canto e disse: "Relaxa, irmão, estávamos só conversando." Foi ali que uma sensação incômoda começou a crescer dentro de mim. Algo que eu tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que estava sendo exagerado. Afinal, quem desconfia da própria esposa e do próprio irmão?
Mas o que eu não sabia é que aquela convivência temporária dele ainda estava só começando e que a verdadeira invasão estava prestes a acontecer, de um jeito que eu jamais imaginaria. Com o passar das semanas, a presença do Rafael em casa deixou de ser temporária e virou rotina. Ele já não parecia um hóspede, mas parte da casa. E, no início, eu tentava me convencer de que isso era bom, afinal, ele estava recomeçando a vida, e eu queria acreditar que estava ajudando. Mas algo em mim começou a mudar. Era como se a minha própria casa já não me pertencesse mais. Eu chegava tarde do trabalho, e sempre encontrava os dois juntos. Às vezes, cozinhando. Outras, rindo de alguma piada que eu não entendia. Camila dizia que Rafael a fazia companhia para ela, já que eu vivia ocupado. Eu tentava não dar importância, mas o riso dela era diferente. Era aquele riso solto, fácil, o mesmo que eu não ouvia há meses quando era comigo. Foi então que começaram as pequenas mentiras. Coisas bobas, mas que, juntas, começaram a formar um padrão estranho. Um dia, perguntei onde estava uma garrafa de vinho que eu tinha guardado. Camila disse que não sabia, e à noite vi a garrafa vazia no lixo, com 2 taças ao lado. Em outra ocasião, Rafael comentou um filme que a tinha visto com a gente e eu fiquei sem entender, porque eu nunca estive ali. Mas a gota d'água veio numa manhã de domingo. Entrei no banheiro e vi uma escova de dentes extra no armário da suíte. Azul, novinha, diferente da minha. Perguntei a Camila e ela respondeu rápido demais. É para visitas, amor. Você anda muito desconfiado ultimamente. Para visitas. Aquilo ecoou na minha cabeça por dias. Desde quando tínhamos visitas que usavam o banheiro do nosso quarto? Comecei a observar mais. As mensagens no celular dela apagadas com frequência. As roupas dele, antes dobradas no quarto de hóspedes, agora aparecendo na lavanderia junto com as nossas. E, curiosamente, Rafael começou a sair de casa exatamente nos horários que eu chegava. Eu tentava me convencer de que era só paranoia. Que estava cansado, estressado, e vendo coisa onde não havia nada. Mas lá no fundo, algo me dizia que eu estava prestes a descobrir uma verdade que ia muito além de uma simples escova de dentes. E essa verdade viria disfarçada de felicidade, quando Camila, com lágrimas nos olhos, me contou algo que mudaria completamente o rumo da minha vida. Era uma segunda-feira cinza, daquelas em que tudo parece pesado. Eu estava saindo para trabalhar quando Camila me chamou na sala, com os olhos marejados e as mãos tremendo. Na hora, meu coração disparou, eu pensei no pior. Mas ela respirou fundo, sorriu e soltou, entre soluços. Lucas, e eu tô grávida. Por um segundo, tudo parou. O mundo girava, mas eu só conseguia olhar para ela. Grávida. Eu, pai. Um sonho que eu nem sabia que ainda tinha começou a pulsar dentro de mim. Corri até ela, abracei forte, senti o cheiro do cabelo dela e pensei que, finalmente, a vida estava se ajeitando. Só que, no meio daquela felicidade, teve algo que me incomodou, um detalhe que, na hora, passou despercebido. Quando contei pro Rafael, ele congelou. Ficou pálido, os olhos desviando, as mãos inquietas. E, por um breve instante, eu juro que vi medo no rosto dele. Cara, é sério? Foi tudo o que ele disse. Depois, deu um abraço rápido e saiu de casa dizendo que precisava pensar. Naquele dia, ele não voltou. Nem no outro. Nem na semana seguinte. Camila dizia que ele devia estar envergonhado por ter ficado tanto tempo dependente de mim. Eu quis acreditar nisso, quis mesmo. Mas algo no jeito que ela falava parecia ensaiado. Os meses foram passando e, enquanto ela preparava o quarto do bebê com uma alegria nervosa, eu sentia uma sombra crescendo dentro de mim. Às vezes, eu acordava de madrugada e via Camila chorando sozinha. Quando eu perguntava, ela dizia que eram os hormônios. E eu, tolo, aceitava. Comecei a reparar em detalhes que antes ignorava.
Os olhares furtivos quando o nome do Rafael era mencionado. As conversas interrompidas assim que eu entrava no cômodo. E, principalmente, aquele medo constante nos olhos dela, como se estivesse sempre prestes a ser pega em algo que eu ainda não entendia. Mas o destino tem um jeito cruel de revelar o que a gente não quer ver. E o que começou como o maior presente da minha vida estava prestes a se transformar na ferida mais profunda que eu já senti. Tudo começou com uma simples notificação no celular dela, uma mensagem que, por descuido ou talvez por culpa, ela esqueceu de apagar. Aquela manhã começou como qualquer outra. O sol atravessava as cortinas, o cheiro do café se espalhava pela casa e Camila estava sentada à mesa, mexendo no celular com um olhar distante. Eu a beijei na testa e fui pegar minha caneca, mas o som de uma notificação que vibrou em seguida fez algo dentro de mim parar. Foi um som simples, curto, mas que ecoou na minha mente como um presságio. Quando ela foi tomar banho, o aparelho ficou sobre o balcão. E eu juro mesmo, que não era meu costume mexer nas coisas dela. Só que aquele dia, algo em mim dizia que eu precisava olhar. Peguei o celular e deslizei a tela. E ali estava, uma conversa com o Rafael. As primeiras palavras me tiraram o ar, e ele nunca pode saber. Meu corpo inteiro gelou. Continuei lendo, tremendo. A gente precisa manter a história, não volta atrás agora. E então a frase que me destruiu, ele vai criar como se fosse dele, é o melhor para todos. Naquele instante, o chão desapareceu sob meus pés. O ar ficou pesado. Cada palavra era uma faca cravando mais fundo. Eu li e reli, sem conseguir acreditar. Ela e o meu irmão. Camila e o Rafael. A mulher que eu amava e o homem em quem mais confiava. Quando ela saiu do banheiro e me viu ali, imóvel, com o celular na mão, o rosto dela desabou. Nenhuma palavra foi necessária. O silêncio entre nós gritava. Perguntei só uma coisa. É dele? Ela chorou. Tentou negar, mas logo desabou. Confessou entre soluços que, sim, eles tinham dormido juntos. Que foi a um erro, uma confusão, que não sabia ao certo de quem era o filho. Mas que me amava, e que eu era o único capaz de dar àquela criança o amor que ela merecia. Eu queria gritar. Quebrar tudo. Mas o que saiu foi um riso amargo, daqueles que doem na garganta. Peguei minha chave, minha carteira e saí. Não olhei para trás. Não quis ouvir mais nada. Naquele momento, só uma coisa passava pela minha cabeça e eu precisava desaparecer. Me afastar de tudo. E foi assim, com o coração em ruínas, que comecei a planejar minha fuga, sem imaginar que o pior ainda estava por vir. Saí de casa sem saber para onde ir. Só sabia que não podia ficar ali. A cada passo, a lembrança da voz da Camila ecoava na minha cabeça. Foi um erro, eu te amo, me perdoa. Palavras que antes significavam tudo agora soavam ocas, vazias. Eu entrei no carro, dirigi sem rumo, e quando percebi já estava a quilômetros de distância. Parei num posto de gasolina, sentei no banco e chorei como não chorava desde criança. Nos dias seguintes, cortei todo tipo de contato. Bloqueei o número dela, o do Rafael, e até o da minha mãe. Eu precisava de silêncio. De distância. Me mudei para outra cidade, aluguei um quarto simples e comecei um novo emprego, o primeiro que apareceu. Dormia pouco, comia menos ainda. E, todas as noites, o mesmo pensamento me atormentava: como é que alguém que te jura amor consegue te trair com o sangue do teu sangue? O tempo foi passando, mas o vazio ficou. Às vezes, eu pegava o celular só para ver se ela tinha mandado alguma mensagem, e quase sempre tinha. Mensagens longas, desesperadas, dizendo que me amava, que tudo tinha sido um erro, que eu não podia assumir daquele jeito. Eu não respondia. Apagava sem ler até o fim. Era a única forma de tentar me manter de pé. Rafael, por outro lado, nunca me procurou. Nenhuma ligação, nenhuma explicação.
O que era curioso, considerando o quanto ele gostava de se justificar. Isso me fazia pensar que talvez houvesse algo mais. Algo que eu ainda não sabia. Mas, naquele ponto, eu já não tinha forças para investigar. Meses se passaram e eu fui aprendendo a sobreviver. Já não era o mesmo homem, havia uma frieza em mim que antes não existia. Até que um dia, quase um ano depois, a rotina foi quebrada. Uma mensagem chegou no meu celular de um número desconhecido. Eu quase apaguei sem abrir, mas o nome que aparecia na tela me fez congelar. Lucas, por favor, me escuta. Eu preciso te contar uma coisa sobre o bebê. Era a Camila. E, por algum motivo que eu ainda não entendo, eu soube naquele instante que aquilo não era só mais um pedido de desculpas. Era o começo de algo muito maior e algo que eu jamais esperava ouvir. A mensagem dela ficou ali, parada na tela, me encarando. Eu li e reli várias vezes, como se as palavras pudessem mudar se eu piscasse. Preciso te contar uma coisa sobre o bebê. Foram 9 meses de silêncio e, de repente, Camila volta com isso? Parte de mim queria apagar e seguir em frente, mas outra parte, aquela parte tola que ainda queria entender o porquê de tudo, me fez responder. Ela me contou que o bebê tinha nascido. Disse que era lindo, saudável, mas que o Rafael havia sumido logo depois do parto. Nenhuma ligação, nenhuma visita. Simplesmente desapareceu. E, no meio do desespero, ela começou a perceber algo estranho. O bebê não se parecia com ele. Nem um pouco. As feições, os traços, o sangue, tudo destoava. Foi aí que ela disse a frase que revirou meu estômago. Lucas, eu acho que ele é seu filho. Por alguns segundos, eu achei que fosse mais uma tentativa de manipulação. Uma forma de me fazer voltar. Mas havia algo diferente no tom dela. Havia medo. Um medo genuíno, quase desesperado. Mesmo assim, eu não acreditei de imediato. Até que, dias depois, minha mãe me ligou. A primeira ligação dela em quase um ano. Ela falava baixo, como se temesse ser ouvida. Filho, eu sei que você não quer ouvir sobre isso, mas, e o bebê, ele tem os seus olhos. Aquela frase me atingiu como um soco. Eu tentei ignorar, tentei racionalizar, mas a dúvida começou a crescer. E se fosse verdade? E se o filho que eu abandonei, aquele que eu acreditava ser fruto da pior traição possível, fosse, na verdade, meu? Depois de noites sem dormir, aceitei fazer o teste. Eu disse que só faria para tirar isso da cabeça, mas, no fundo, eu sabia que precisava saber. Marquei o exame. Entreguei a amostra de DNA com as mãos tremendo, tentando esconder a mistura de raiva, medo e esperança que me consumia. O resultado demorou mais do que eu esperava. E cada dia de espera era uma tortura. Porque, pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de mim queria acreditar que ainda havia uma verdade escondida. E quando o envelope finalmente chegou, eu não fazia ideia do abismo que estava prestes a se abrir diante de mim. O envelope chegou numa manhã silenciosa, dessas em que o mundo parece em suspenso, como se o tempo estivesse esperando você decidir o próximo passo. Lembro do carteiro me entregando com um sorriso sem importância, e eu, parado na porta, sentindo o papel pesar como chumbo nas minhas mãos. Era só um envelope, mas parecia conter minha vida inteira ali dentro. Demorei horas para abrir. Caminhei pela casa, sentei, levantei, peguei uma cerveja, olhei pro nada. Cada vez que pensava em rasgar aquele lacre, o coração disparava. Eu tinha medo. Medo de confirmar que tudo o que vivi foi uma farsa. Ou pior, de descobrir que havia um fio de esperança no meio de tanto ódio. Quando finalmente criei coragem, abri com cuidado, como se o resultado fosse desintegrar se eu respirasse mais forte. Meus olhos correram pelas linhas até encontrarem as palavras que congelaram o mundo ao meu redor. Probabilidade de paternidade, 99,9%. Eu li, reli, e li de novo. Meu corpo inteiro ficou dormente.
O bebê era meu. O filho que eu achei ser fruto de uma traição entre meu irmão e minha esposa, o motivo pelo qual eu destruí minha vida, abandonei minha casa, minha família, era, na verdade, meu próprio filho. Senti o chão sumir. A respiração falhou. Era como se alguém tivesse apertado um botão de pausa no universo. Uma parte de mim queria rir, outra queria gritar, outra só queria desaparecer. Como isso era possível? Como ninguém me contou antes? Por que ela esperou tanto tempo? As lembranças voltaram como um turbilhão, o rosto da Camila chorando, as mensagens, as acusações, o silêncio do Rafael. Cada peça começou a se mover dentro da minha cabeça, mas o quebra-cabeça ainda estava incompleto. Naquele momento, eu só sabia de uma coisa, que alguém tinha mentido, e não era só para mim. Tinha algo muito maior escondido por trás de toda aquela história. E antes que eu pudesse reagir, meu telefone vibrou novamente. Era uma mensagem da Camila. Lucas, eu preciso te ver. Eu tenho que te contar o que realmente aconteceu, e o que o Rafael fez comigo, e com você. Aquela mensagem foi o gatilho. Eu sabia que, se aceitasse encontrá-la, nada mais seria igual. Mas eu precisava ouvir, nem que a verdade me destruísse de vez. Nos encontramos num café discreto, longe de tudo. Eu cheguei primeiro, e cada segundo de espera parecia um castigo. Quando Camila entrou, percebi que ela já não era a mesma. O olhar cansado, o rosto abatido, parecia carregar o peso de uma culpa que nunca descansava. Ela sentou à minha frente, as mãos tremendo sobre a mesa, e antes mesmo que eu dissesse uma palavra, as lágrimas começaram a cair. Lucas, o Rafael mentiu para todo mundo. Foi assim que ela começou, com a voz trêmula, mas firme. Por um instante, eu pensei que estava ouvindo errado. Ela respirou fundo e contou tudo. Disse que o Rafael nunca tinha dormido com ela. Que a história da traição foi inventada por ele. Na época, ele devia uma quantia alta de dinheiro, e parte desse dinheiro era meu. Ele sabia que eu estava prestes a descobrir o desfalque que ele tinha feito usando o nome da nossa empresa familiar. E, com medo de ser exposto, ele criou a mentira perfeita e destruiu o irmão que podia denunciá-lo. Segundo Camila, ele a manipulou com ameaças. Disse que, se ela não colaborasse, revelaria segredos do passado dela, coisas pessoais, que poderiam arruinar sua reputação. E ela, assustada, cedeu. Aceitou participar da farsa, acreditando que estava me protegendo, que o Rafael só queria ganhar tempo para resolver as coisas. Mas ele sumiu logo depois, deixando um rastro de dívidas, destruição e silêncio. Enquanto ela falava, eu sentia meu corpo todo tremer. Raiva, incredulidade, nojo. O Rafael sempre foi o tipo de pessoa que sabia como virar o jogo, mas eu nunca imaginei que ele fosse capaz de ir tão longe. E a cada detalhe que ela revelava, mais o ódio crescia dentro de mim. Camila contou que tentou me procurar antes, mas minha família acreditava que ela estava mentindo. Rafael havia espalhado a história antes mesmo de eu descobrir, se fazendo de vítima, dizendo que as coisas tinham acontecido sem querer. E todos acreditaram nele. Todos. Eu esperei o resultado do DNA para te contar, porque agora você tem provas, ela disse, segurando minhas mãos. Ele destruiu a sua vida, Lucas, mas não terminou o que começou. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer com aquilo, o celular dela vibrou. Ela olhou a tela e empalideceu. É ele, e sussurrou, com a voz quase inaudível. O Rafael. Ele sabe que a verdade veio à tona, e está vindo atrás de mim. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O nome do Rafael piscando na tela do celular dela foi o gatilho que acendeu tudo dentro de mim, o medo, a raiva, a necessidade de entender até onde ele seria capaz de ir. Camila atendeu com as mãos trêmulas, colocando viva voz. Do outro lado, a voz dele soava calma demais, fria demais. Então você contou pra ele, né, Camila? Disse, com aquele tom debochado que eu conhecia tão bem. Achou mesmo que isso ia acabar assim?
Eu fechei os punhos. A cada palavra dele, a verdade se tornava mais clara. Rafael nunca teve remorso. Nunca se arrependeu. Ele havia jogado com todo mundo, comigo, com ela, com a nossa família, e agora, encurralado, só queria controlar o que restava. Você destruiu a minha vida! Gritei, tomando o telefone da mão dela. Me fez odiar a mulher que eu amava, o meu próprio filho. Por quê, Rafael? Por quê? Do outro lado, silêncio. Depois, ele riu. Uma risada seca, vazia. Porque eu sempre quis o que era seu, irmão. Sempre. E então a ligação caiu. Nos dias seguintes, as peças começaram a se encaixar. A polícia já o procurava por fraude, falsificação e outros golpes. Quando finalmente o encontraram, ele estava fugindo do país. Tentou resistir, mas foi preso. E, pela primeira vez, o homem que sempre achou que podia manipular o mundo inteiro teve que enfrentar a própria verdade, sem charme, sem disfarce, sem fuga. Camila prestou depoimento, entregou tudo. Eu também. Foi um processo doloroso, reviver cada detalhe, mas de certa forma é libertador. Quando tudo terminou, eu voltei para casa, olhei para o espelho e mal reconheci o homem refletido ali. Eu havia perdido tanta coisa, tempo, paz, amor, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava respirando de verdade. Hoje, 2 anos depois, vejo meu filho crescer. Ele tem os meus olhos, o meu jeito, e o sorriso que eu achava que tinha desaparecido do mundo. Camila e eu não voltamos, e talvez nunca voltemos. Mas nos perdoamos e isso basta. Às vezes, ainda penso no Rafael. No quanto ele destruiu e no quanto me ensinou. Porque, no fim, foi a mentira dele que me mostrou a verdade mais dolorosa de todas. Às vezes, o sangue que corre nas veias é o mesmo, mas o coração nunca foi da mesma família. Conclusão Reddit. E aí, Reddit, vocês acham que o perdão existe para quem destruiu a própria família? Porque, por mais que eu siga em frente, às vezes, ainda acordo ouvindo a voz dele rindo na minha cabeça.